Mais um! Gente, toda vez eu começo do mesmo jeito, né? Mas hoje o convidado é tão especial que a gente vai começar falando baixo, a gente vai falar educado, a gente vai ser educado hoje. Contidos. Porque o nosso convidado de hoje é muito chique e a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Hoje nós estamos aqui conversando com, posso chamar de protético? Pode. Doutor, como que chama? Protético. Não, prótese, a gente pelo nome, não. Professor Orlandi. Coincidentemente, ele tem o mesmo sobrenome que eu, né? Exatamente. Eu também, mentira. Somos família. Ele tem o mesmo sobrenome que eu e nós, apesar de ser próteses diferentes, nós trabalhamos com prótese, com autoestima e com tudo mais, né? Ele vai explicar tudo direitinho agora. Eu quero uma salva de palmas para o professor Orlandi! Obrigado, gente. Professor Orlandi, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente está ali conversando já faz tanto tempo, né? É um namoro antigo, né? Agora a gente melhor que é verdade mesmo. A gente já vem conversado bastante, né? A gente está conversando a respeito de fixações e tal. Foi até por isso, né, que a gente começou a conversar, por conta de fixação de prótese e tal. É um dos temas que nós vamos conversar hoje também aqui no nosso podcast. Muito obrigado por você ter aceitado. A felicidade e o prazer é meu. Nós estamos, assim, estarrecidos e cada coisa que ele vai mostrando pra gente, vai contando cada história, cada peça que ele trouxe pra gente. A Thalita já chorou. Porque, gente... Porque é muito bonito, é um trabalho realmente humanitário, né? Eu digo que é um trabalho humanitário, né? Porque eu não sei explicar, porque quando a gente... É que a gente já acostumou com o nosso trabalho. Sim, talvez ele pense, ele acha a mesma coisa que eu sinto do trabalho dele, talvez ele sente do nosso também. Mas só que a gente já se acostumou, assim como você também já se acostumou, né, com o seu. Mas parabéns mesmo. Muito obrigado. Parabéns pela delicadeza. Já tive o privilégio de ter tido contato com uma paciente, a gente chama uma paciente. Então já colei uma prótese de orelha. Sim. E também já fiz a cobertura de uma prótese de crânio, né? Colando uma prótese capilar e fazendo corte. E era uma peça que encaixava no crânio. Então, foram minhas duas únicas oportunidades de conhecer esse universo. Foi a porta que você precisava para começar a conhecer esse... E toda vez eu choro, não tem jeito. Porque eu já chorei muito com a nossa, né, gente? Que antes era... Cada mulher que entrava era meia hora. São histórias, né? A gente chora por quando a gente conhece a história da pessoa, a gente chora pelo fato de a gente estar conseguindo colocar, muitas vezes, uma pedra em cima de uma dor, né? Exatamente. E a gente conseguir ajudar a pessoa a parar de sentir essa dor é o que nos emociona, né? E eu acho que isso deve trazer para você incrível, né? Cada um tem a sua dor, seja ela de prótese capilar, seja ela de próteses de membros, enfim, cada um tem uma dor, não dá para mensurar que dor é maior. Professor, se apresente, por favor. Claro. Mostra qual é a câmera dele. A Dani já me entregou sem fita. Aqui a gente tem assim, sem a capinha, né? A gente tem essa câmera, ela pega todos nós, essa pega todos nós, a sua câmera é essa daqui, tá? Perfeito. Então, se você tiver alguma coisa que você queira mostrar, explicar, pode mostrar para essa câmera direto, tá bom? Ótimo. Era fita. Não, era fita ultra-road. Ótimo, mas esse aqui também vai servir pra gente. Pega outra. Só que eu posso pegar outra? Claro, a gente tá aqui fazendo alguns testes pra mostrar. Eu nem consigo descolar dela. Dani, passa Se alguém tem dúvida se a cola ultra-road cola, porque por já favor. posso ficar com isso pra mim. Não, a cola, nós já sabemos, eu vou ensinar o jeito correto. É assim como você fez, mas passa pra... Limpa essa, por favor. E passa pra fita branca Fita nessa. branca, por favor. Isso. Desculpa, Dani. Bom, eu trabalho com isso há 20 anos. E eu, há muitos anos atrás, fui para a área acadêmica também, né? Nunca deixei de trabalhar com isso efetivamente, mas também trabalho ensinando as pessoas e fazendo isso, porque eu acho que
isso tem que ser multiplicado, né? A gente tem uma demanda muito grande de pessoas que sofrem com a falta. Isso acontece todos os dias. Sejam pessoas que perderam por um acidente, sejam pessoas oncológicas que tiveram câncer e tiveram que perder uma parte da face ou um membro do corpo, ou pessoas congênitas, nascem com alguma deformidade que necessita, né? Hoje foi descoberto, né, pelas crianças que nascem com microtia, a prótese. Porque antigamente as crianças que nascem com microtia, que é a má formação do pavilhão auricular, as mães não sabiam o que fazer. Então, normalmente é indicado a cirurgia, são muitas cirurgias, e acaba que muitas vezes traumatizando, enfim. Claro que depende de cada pessoa, depende de cada educação, mas hoje os médicos descobriram as próteses e eles acabam indicando, ou ainda no processo cirúrgico, para não, né, deixar essa criança sem a reconstrução. Então a gente começa a tratar dessa criança com a prótese até o processo cirúrgico, se houver possibilidade de reconstruir cirurgicamente. Na grande maioria não existe. Então a prótese hoje ela se tornou uma saída, né, muito, acho que a melhor delas, na verdade, né? A mais rápida, a mais eficaz, anatomicamente. Tudo na cirurgia, né? Nem tudo eu acho é possível. Que mesmo a recuperação do membro, é assim que a gente fala? Sim. A recuperação do membro não traz a naturalidade que traz uma prótese, né? Porque a prótese ela é perfeita, né? Hoje na hora de recuperar, Sim. às vezes não se recupera perfeitamente, simetricamente, né? Não consegue chegar naquele nível. Ainda vai continuar com a diferença, né? Exatamente. E eu sou muito questionado por que eu faço isso. Há anos atrás, quando eu era mais jovem, eu me incomodava muito com a pergunta das pessoas. As pessoas olhavam para o que eu fazia, e que ainda faço, mas no começo as pessoas falavam assim: nossa, que coisa estranha, nossa, que nojo você faz isso, nossa, que coisa, eu jamais faria isso. E eu acho que ok, tem pessoas que fazem, tem pessoas que não fazem, tem pessoas que realmente não conseguem olhar pessoas, né, com amputações e tal. Mas a gente, quando é mais jovem, a gente se influencia mais pelo que as pessoas dizem, né? E eu pensava, como que ela pode dizer isso? E aí isso ia me dando mais força para continuar. Mas quando eu... E aí, voltando ao que eu ia te dizer, que é sobre o porquê que eu faço isso, né? Eu fiz prótese, não me contentei com a prótese e eu entrei numa equipe de hospital para fazer próteses de palato, que são pessoas que perdem o céu da boca por câncer ou lábio leporino, enfim. Então, esses pacientes entravam na cirurgia. Para que eles não saíssem de sonda, para que eles saíssem falando, eu construía durante aquele processo, através, obviamente, de um estudo da cirurgia, eu construía a prótese de palato e essas pessoas já saíam do centro cirúrgico com o palato tampado, através da prótese. Então elas podiam comer, falar, se alimentar, porque o que acontece? Essas pessoas que saem, né, do centro cirúrgico com o palato aberto, elas não falam, porque a voz fica completamente anasalada. Ela fica perdida. Agora. Exato. Tudo que ela come e bebe sai pelo nariz, porque ela tem uma comunicação buco-nasal. E é muito traumático. Então a pessoa sai da cirurgia perdendo muito peso, não tendo como se recuperar, porque ela não consegue falar, comer, se comunicar. E a prótese ela é super válida, né? Ela é a solução de muitos desses problemas. E eu fiquei ali 2 anos, mas eu sou muito inquieto. E aí eu olhava para aquilo e falava, mas tem mais do que isso. Não é só isso, né? E eu relatava isso com um amigo que era o chefe da cirurgia. E ele me dizia assim, eu sei que você quer mais, mas tudo tem seu momento certo. E ele olhava para aquilo e ele sabia que eu queria mais, mais e mais. Para que isso ficasse mais próximo de mim, eu fui buscar. É muito restrito o ensino, os lugares que trabalham com isso, é muito pouco. Sim. E eu fui procurar, achei, entrei no curso para fazer prótese ocular, apenas, na USP, há muitos anos atrás. E aí, comecei ali na mesma semana, e ainda no hospital. Na mesma semana, esse meu amigo disse assim, eu fui assistir uma palestra de uma pessoa que faz
faz todas as partes do corpo. E eu assisti, era um congresso em Santa Catarina, fui assistir essa palestra. E me deu o cartão dessa mulher. E eu olhei pro cartão, pensei, bom, essa mulher é de Santa Catarina, como que eu vou até lá? Porque, enfim, eles já tinham conversado. Quando eu olho pro cartão, ela era daqui. Aí eu olhei e pensei, é uma oportunidade. Sim. Liguei para ela, né? No mesmo instante ela me atendeu e disse, vem cá, vem conhecer meu trabalho, um ambulatório e tal, numa universidade. E fui na quinta-feira, e foi muito difícil, porque nessa quinta-feira ela estava recebendo uma emissora de televisão para falar sobre o trabalho e tal, e ela deu pouquíssima atenção, e eu pensei, nossa, que pessoa intragável, não fui na cara dela. E aí, porque era o meu sonho, né? Sim. E ali no final do dia, ela olhou pra mim e aí ela me desmontou, porque ela olhou pra mim e ela falou assim, eu já sei quem é você. E porque ela tinha tido referências desse meu amigo médico, né? Quando que você pode começar? Eu falei, como assim começar? Você precisa me ensinar, eu não sei nada, você não vai me testar, você não sabe o que eu sei fazer, né? Porque até então eu fazia próteses convencionais, odontológicas e tal. Ela falou, não, eu fui com a sua cara, eu quero você aqui. Olha, que legal. Só que isso foi uma semana. Na semana seguinte, apareceu uma paciente no hospital para a boca, para fazer cirurgia. E eu achei, bom, mais um caso, eu já estava meio desiludido, meio cansado, querendo já ir para outros caminhos. E esse meu amigo falou assim, olha, vai ali naquela sala e vai conversando com ela antes de eu chegar para fazer todos os anamnese, o exame e tal. Sim. E aí eu comecei a conversar com ela e ela estava com um curativo praticamente no rosto inteiro. E eu olhei para ela e falei, essa senhora não é de boca. Porque ela não pode estar com um curativo no rosto. No rosto todo. Só pra boca, né? Exatamente. E aí aquilo me instigou. Ela com a filha do lado e aquilo me instigou. Eu comecei a conversar. Eu falei, eu posso tirar o curativo? Porque o médico vai vir avaliar e eu quero ver. Quando eu tirei, ela não tinha metade do rosto. Era uma anatomia aberta. Então eu olhava para ela de frente, eu via a língua, eu via a base do crânio, eu via uma anatomia aberta e uma como anatomia se fosse normal. Tem E o que ela estudo, tinha né, tido? em cima da mesa, Ela né? tinha, Tudo, exatamente, dá pra ver. Ela tinha começado com um câncer na pontinha do nariz, achando que era uma espinha e aquilo nunca tratava. Mas o que acontece? O câncer, ele exteriorizou e aí dentro já estava tomado, né? Então, para tirar, até precisa ser retirado com uma margem de segurança e acaba perdendo muito essa estrutura. Mas o que me chamou a atenção é que ela era uma senhorinha, ela estava com a metade da boca sorrindo para mim, falando, tentando se expressar. E eu fiquei muito tocado. Por que eu fiquei tocado? Porque quando eu olhei para ela, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Ao invés de sentir repulsa, né, porque a maioria dessas pessoas sentiriam, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu criei um amor pela Dona Elisa muito grande, porque eu queria levá-la para casa, queria abraçá-la, porque na verdade ela foi a apresentação que eu precisava para saber o que eu ia seguir na vida. E ali, eu ainda sabendo de muito pouco, porque eu ia começar a aprender essa parte, levei ela para o ambulatório da universidade com a Cristina, que era aquela mulher que de repente ganhou de uma semana para outra meu coração. E trabalhamos juntos até hoje. Nossa. Há 20 anos, e somos amigos pessoais. Ela é minha mestre, ela é, junto com a Dona Elisa, a pessoa que me fez ser o que eu sou hoje. Abriu a sua mente, né, na realidade. Exatamente. E a Cristina é uma pessoa muito especial na minha vida, e assim como esses pacientes. E a Dona Elisa foi, porque eu falei, eu vou reconstruir a Dona Elisa. E aquilo virou uma meta. O que aconteceu? Aprendi na Dona Elisa. Reconstruí o rosto dela, claro que com o auxílio de uma pessoa extremamente experiente, que é a Cristina, e a gente trabalhou juntos nela. Bom, terminou, Dona Elisa estava com o rosto reabilitado. Só que durante esse período eu fui criando muito apego pela Dona Elisa. E eu sempre, essa filha sempre vinha junto, e eu
notava uma relação muito estranha entre mãe e filha, e eu estava completamente apaixonado pela Dona Elisa. Eu falei, eu vou descobrir o que acontece com a Dona Elisa, porque eu preciso proteger essa mulher. E eu fui, né, criando. E chegou um dia que ela foi para retorno e eu falei para a filha, hoje é só Dona Elisa, hoje a gente não vai ter acompanhante. E ela ficou na recepção e a Dona Elisa entrou. Quando a Dona Elisa entrou, eu precisei instigar 5 minutos para ela me contar tudo o que acontecia. É que você já tinha criado uma relação. Eu já tinha criado uma relação, foi. O que aconteceu? A Dona Elisa, com todo amor e coração de mãe, ela explicava o porquê que a filha batia nela. Porque ela não tinha um rosto. A filha não podia levar um namorado em casa, ela não podia passear com a mãe no shopping, porque ela tinha vergonha da mãe, porque a mãe chamava atenção em todos os lugares aonde ia. E explicou com toda a didática e amor do mundo, e eu entendo o que a minha filha faz comigo. Naquele momento, como se tivesse colocado uma faca no meu peito. Eu falei, criei um sentimento que eu nunca havia provado sentir pela filha da Dona Elisa. E depois daí eu não consegui olhar mais para a filha dela. E a Dona Elisa recebeu alta. Bom, vamos, Dona Elisa, a senhora vai passar agora, né, 6 meses para retornar, porque a gente faz uma manutenção de 6 em 6 meses. E a Dona Elisa, 6 meses nada, 7 meses nada, 9 meses nada. E aí eu falei, bom, a gente precisa da Dona Elisa. O que aconteceu com a Dona Elisa? Não tinha coragem de ligar. Eu pessoalmente, aí eu pedi para a secretária do ambulatório ligar para a Dona Elisa para saber o que tinha acontecido. E a Dona Elisa atende o telefone, dizendo, eu vou voltar com encaminhamento. E aí marcaram. Quando ela falou para mim, a Dona Elisa volta com encaminhamento, eu pensei, bom, o encaminhamento ela deve ter tido uma recidiva, fez uma cirurgia muito maior e as coisas ficaram piores. E a Dona Elisa retorna. Quando eu abro a porta da recepção e vejo a Dona Elisa, e eu nem olhei para a filha, porque o meu olhar estava completamente bloqueado. Ela olhou para mim e disse assim, eu voltei e eu quero que você faça tudo que você fez por mim pela minha filha, porque ela teve o mesmo câncer e ela tirou uma parte do rosto como o meu. Ai, gente, pelo amor de Ali, Deus, eu também até hoje me arrepio, porque isso, todas as vezes que eu... porque é um caminho árduo, tá? Não é fácil, é muito bonito esse trabalho, mas é muito difícil diariamente trabalhar com isso. Porque a gente mexe com expectativas, a gente mexe com a falta de algo, então é muito difícil, assim, pra gente, né, como profissional, lidar com essa espera, né? Principalmente o câncer, né? Assim como nós, a gente tem super torce para que elas alcancem a cura, né? Sim. E nós também temos medo, às vezes, de ligar para saber, porque, né, geralmente elas vêm e a gente faz aquela brincadeira da alta, né? Sim. Da prótese. E uma vez nós tivemos uma criança que ela veio combinar comigo peruca, ela queria uma peruca rosa e tal. Ai. E a mãe tava muito inchadinha, de muita medicação. E no dia dela vir, ela tava internada. Então nós mandamos com todos os ajustes, né? Ainda coloquei 2 apliquezinhos cor de rosa e mandei mais uma peruca sintética mesmo, rosa. E a mãe dela agradeceu e tudo. E quem tem coragem de ligar? Eu não tenho. É muito difícil. Porque se ela não saiu dali, não sei, acho que a gente se arrebenta inteiro depois, exatamente. Né? Então exatamente. A gente passa por coisas iguais. E aí você fez a filha. E aí, naquele momento, eu me dirigi a Cristina e falei assim, Cristina, aconteceu isso e aquilo, eu não tenho condições de fazer a prótese para a filha, porque eu não consigo, e a prótese ela tem muito a ver com o seu estado emocional. Então, se eu acordo um dia difícil emocionalmente, eu tenho dificuldade de fazer a prótese. Hoje eu tenho técnica, mas ainda assim é diferente daquele dia que você está ótimo para fazer isso, né?
E eu olhei pra ela e falei, eu não tenho condições de fazer a prótese pra filha. Eu não tenho, emocionalmente eu não vou conseguir. Primeiro eu tenho que bater um pouco nela, deixar Primeiro de sair com ela no shopping. Primeiro eu tenho tudo isso, Exatamente. aí depois eu faço. Mas A gente tem o nosso lado também, tem o nosso né? lado, Que e eu a tava, gente é ser humano e eu também. tava respeitando aquilo Sim. que eu tava sentindo. Sim. A Cristina muito sabiamente disse, o problema é seu. Esta história caiu pra você, isto vai te ensinar algo e eu não vou fazer, é você que vai fazer. Naquele momento, eu entendi que era algo meu, era pra mim aquilo. Não era, eu não podia passar pra outra pessoa. E ela, muito sábia, colocou no meu colo. E ali me transformou como pessoa, não me transformou como profissional. Porque ali eu entendo que olhando pra minha vida, né, como eu era e como eu me tornei depois dessa história, eu entendi como é você conseguir transformar o sentimento por alguém ou por alguma coisa. Como você é capaz de transformar o sentimento de raiva, de ódio, por amor. Porque eu só ia conseguir fazer a prótese para ela se eu sentisse amor por ela, né? Ou pelo menos se eu não sentisse mais tudo aquilo que eu senti. Sim. Esse ranço da mesma diminuída. Né? Exatamente. Então, eu me transformei como pessoa, assim. Essa história, obviamente, que todas as vezes que tá difícil pra mim, todas as vezes que eu penso, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir. Eu lembro dessa história e falo, não posso, tem muita gente que precisa disso. A gente pensa, vocês já devem ter pensado algumas vezes em, nossa, tá difícil, E vou hoje mesmo parar. foi umas 3 vezes. Que a gente chega num momento que eu acabo vivendo coisas diferentes, né? Hoje eu já não ponho mais a mão na massa, porque eu acho que como todo trabalho, ele é repetitivo e a gente Sim, trabalha exatamente. 100% emoção. Sim, Não é técnico, não é, como você falou, não dá para você atender o cliente de forma técnica. Então, é uma paixão, assim, eu vejo os meninos aqui, todo mundo, nós fazemos a mesma coisa todos os dias, com muita paixão. com a paixão, exatamente. Porque senão você não faz. Não faz. Pra gente, não importa só a calvície, né? Importa a história atrás da calvície, né? Exatamente. Então, quando a gente conversa, quando a gente atende o cliente, desde o primeiro contato, que é lá na avaliação, a gente quer entender o porquê que a pessoa está nos procurando. Então, a pessoa não chega lá contando só da calvície. Ela chega contando da dor que a calvície causa dentro dela, né? Sim. Então, assim, o careca que só pensa na falta de cabelo, ele não vai usar prótese. Não vai. Aquilo lá é só um cabelo, né? Então, uma pessoa que passa por alguns problemas que acabam vindo por conta da calvície, aí sim, aí essa pessoa é o cara que vem nos procurar. Então, nunca vem só o careca, vem o careca com os seus problemas, Sim. né? Vem o careca com o seu história, sofrimento, né? com a sua história, Exatamente. com a sua dor. Então a gente tem que respeitar o ser humano, independente do Sim. problema que ele tenha, né? Porque às vezes aquilo que ele está passando é uma dor que a gente julga pequena, Exatamente. né? Mas só que só entende Mas aquela dor a pessoa que passa pessoa por que aquela sente dor, aquela né? dor. Que sente aquela dor, Exatamente. né? Então pra gente é muito... Não tem jeito, é muito... Cada história é uma história. Cada Não história tem é uma jeito. história. Cada história é uma história. E não tem como mensurar a dor, né? A Não. mesma dor que é em mim pode não ser em você. Exatamente. E é muito comum a gente ver que os pacientes, quando chegam em um local que tem outros pacientes semelhantes e que eles não estão acostumados a ver, eles ficam mais soltos, eles sentem, poxa, não é mais Não é só eu. comigo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem um olho senta do lado de uma pessoa que tem a metade da face, ela olha pra ela e fala, nossa, meu problema é pequeno. Ainda bem Mas que eu a- só não tenho olho. Mas até né? então, Mas isso não vai fazer diferença a na falta dor, do né? olho é a dor não dela, vai. né? Cada um na sua dor, cada um com a sua dor. Por mais que você julgue que aquilo é pequeno perto do que o outro passa, Exatamente. é uma dor. É uma É dor. uma dor que te dói e te limita a muita coisa, Sim. né? Pessoa, é o que a gente estava falando.
A gente recebe pessoas aqui que aos 35 anos de idade, às vezes, nunca tiveram uma relação sexual por nunca ter tirado o boné na frente da parceira ou do parceiro. Sim. A pessoa deixou de ir em casamentos, deixou de ir em formaturas dos filhos por conta de não poder ir sem o acho boné. Que vai mais além da parte social também é o trabalho. Tem gente que não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue, a vida fica parada. Tem gente que se limita a ter empregos menores, mais que por conta dele fica não poder ficar sem o boné. Poder ficar Exatamente. Então essas pessoas muito... são retiradas da sociedade pelo olhar do outro. Por se sentir assim, né? Exatamente. Mas sabe qual é o problema muitas vezes? Aí eu vou falar então a questão de quem perde o cabelo ou o câncer, enfim, que por muitas vezes você não nasceu assim. Eu tive 2 gestações, então, e eu fiquei com a barriga com muita estria. Eu demorei nem sei quantos anos para conseguir fazer minha cirurgia plástica. E tava magra, tudo, mas eu não nasci assim, eu não nasci com o seio caído, eu não nasci com a barriga flácida. Eu não sou assim, ou seja, você não se reconhece. Isso. Exatamente. E pra mim era muito mais fácil, né? Embora eu demorei bastante tempo para fazer, por questão financeira, lógico. Aí eu fico pensando, eu consegui de novo ter, e quem não vai conseguir? É muito louco, por isso que eu sempre me emociono. Eu acho fantástico tanto o nosso trabalho, porque pra gente já se tornou normal, porque esse trabalho aqui eu não sei, eu amaria fazer. Mas é prótese, mas eu ia chorar. Você entende que a prótese, seja ela capilar, seja ela de areola, seja de dedo, seja de olho, é prótese. E a prótese, seja qualquer uma dessas que a gente está falando, ela mexe diretamente com o emocional de cada pessoa. Então não é porque uma pessoa que não tem o cabelo, tem a calvície, a dor é menor de uma pessoa que não tem um dedo, que não tem um olho. Muito pelo contrário, as dores são muito parecidas. E as nossas profissões, apesar de parecerem distantes, são completamente ligadas, porque a gente é ligado pela emoção dessas pessoas, pela história dessas pessoas. Tanto que durante esse meu processo acadêmico, né, e de professor, então eu dou bastante palestras no Brasil, fora do país, e eu uso sempre uma frase nas minhas palestras, que é: a prótese é a arte de reabilitar a alma. Não é externo. Quando a gente coloca uma prótese, seja a capilar, seja areolar, não é pra fora, é de dentro para fora. Exatamente. A pessoa, ela se sente reconstruída de dentro. A gente acompanha, né? Então vocês fazem as provas de cabelo, enfim, eu faço as provas da prótese. A pessoa, naturalmente, ela vem de semana a semana já mudando o seu perfil. Mas ela muda a roupa, ela muda o jeito de andar, exatamente, ela muda a expressão. No dia que ela sabe que vai receber a prótese, ela tá outra pessoa, porque ela mudou de dentro, né? Isso. Aquilo mexeu com a vida dela. Eu uso muito também uma frase que eu falo, né? Mude por fora e se transforme por dentro, né? Exatamente. Que a mudança é diferente da transformação. Acho que a gente pode juntar as nossas frases e criar. Porque, olha, quando eles acabam de colocar o cabelo, a pessoa que estava completamente apreensiva já faz assim, ó. Pra você ver o nosso antes, uma foto do nosso antes, uma foto do depois. Sim. Você já consegue ali até identificar. Acabar, não sei como não dá cãibra na bochecha, porque o sorriso, ele não sai mais. E pra gente também, né? Por isso que eu arrumo tanta encrenca na internet. Quando alguém fala alguma coisa, eu sou da treta. Eu vou lá e eu falo, mas se o sorriso você não viu, querido? Porque a gente só expõe sorriso. A gente não tá expondo o cabelo. Só tô expondo o sorriso. É verdade. Tanto é que a gente foca muito nessa parte, né? Eu, quando monto os meus posts e quando eu monto a minha legenda, eu nunca dou foco ao cabelo. Eu dou foco a isso, ao sorriso. Eu dou foco àquela pessoa, o que está por debaixo da prótese, né? Porque pra gente o que importa é isso, né?
O que Ele viu lá na tudo... Dona Elisa, né? Isso. Gente, tinha um sorriso, a mulher não tinha nada. E tinha sorriso. Ela tinha sorriso. Então, entendeu? Nunca outras pessoas. Sorria com a metade da boca que tinha. E hoje a gente aprendeu a sorrir com o olho, né? A gente aprendeu a sorrir com o olhar. Então as pessoas sorriem com o que elas têm. Com o que elas têm. E a gente que tá recebendo esse sorriso, a gente sente. Mesmo que não seja um sorriso de boca inteira. E me conta. Ai, gente. A partir do momento que você começou a trabalhar, aí você partiu da prótese de palata e você fez o rosto da Dona Elisa e aí você foi indo. E aí eu fui deslanchando. Aí eu fui deslanchando porque eu comecei... Aí eu fiz efetivamente parte da equipe do ambulatório, né? E comecei como todo mundo começa. De lá, eu tive oportunidades, né? Eu acho que isso me faz, obviamente, uma pessoa privilegiada pelas oportunidades que eu tive. Mas eu também acho que as oportunidades, elas vêm através de merecimento, né? Com certeza. Então alguém olhou para mim e disse: poxa, essa pessoa tem algo, e eu já tinha algumas referências, então o meu caminho ele foi indo naturalmente. Eu não fiz uma escolha porque minha mãe e meu pai disse, olha, você vai fazer isso. Não, foi acontecendo naturalmente, né? E eu sempre acho que eu tenho, toda vez que a coisa tá difícil, eu tenho um anjo que coloca um colchão ali embaixo para eu cair mais macio. Então eu tava num momento muito difícil, porque eu não sabia se eu queria continuar com aquilo quando eu estava no hospital, e aí de repente o meu mundo começou a se abrir e eu pedia muito a Deus, né? Fazendo a mesma coisa de forma diferente. Exatamente. Você continuou fazendo a mesma coisa. E todas as vezes que eu tentei sair, eu não consegui, porque sempre abre um braço para alguma coisa diferente daquilo que eu já sei fazer, né? Então hoje eu entendi que eu não vou sair do que eu aprendi a fazer. Talvez eu me transforme, assim como eu tenho feito o tempo todo, né? Ou duplique, ou apenas fale sobre o assunto. Exatamente. Por isso que eu aprendi que o conhecimento ele tem que ser partilhado, né? Então, a Cristina, quando se aposentou, ela disse, bom, agora é com você. Porque ela sempre foi professora, deu aula, então ela me deu todo o apoio para eu seguir essa carreira também acadêmica. Então eu comecei a dar palestras em universidades e tudo, e eu entendia que isso era de muito o acesso ao conhecimento da prótese era muito pequeno, até pelos próprios colegas, né? Até pelos próprios médicos, dentistas, protéticos, ninguém muito sabia o que era isso. Então eu entendi que o meu foco, um dos meus as provas de vida que eu tinha que passar, objetivos, um deles era isso. Porque é o caminho diferente, né? Às vezes todo mundo está acostumado a fazer as próteses dentárias. Exato. Esse é um caminho completamente na contramão. Na contramão. E acho que a galera também não quer se especializar muito nisso, prefere ir pro outro lado mais glamuroso, né? Porque, infelizmente, as pessoas entendem que isso não é estético. As pessoas... Quantas vezes eu recebi essa pergunta, por que você faz essa areola? Se é uma coisa escondida, ninguém vai ver. Só que a mulher que não tem, vai pensar nisso. Ela não quer mostrar para as pessoas, ela quer sentir que ela tem de novo, ela quer olhar no espelho e se reconhecer. Então, é para isso. Uma vez eu fui numa palestra onde as pessoas estavam falando muito sobre isso, e uma pessoa muito importante, no final, me procurou e disse assim, o seu trabalho, as pessoas fazem trabalhos, né? O arquiteto faz um trabalho para ser visto, o jardineiro faz um trabalho para ser visto, o seu trabalho não pode ser visto, porque se ele for visto, ele não está perfeito. Seu trabalho, ele tem, a perfeição dele é quando as pessoas não percebem. Exatamente. E aquilo mudou uma chave. Então, falou, não tem o glamour, você não tem o reconhecimento, não vai. Nossa, olha lá aquele olho. Não. Não é para perceber. Isso, não então eu acho que deixa mais mágico. Exatamente. E eu sofri muito durante muito tempo, assim, pelo fato de eu começar a ter essa ligação com as histórias no começo, e alguma coisa me bloqueou.
Por quê? Porque eu olhava para as pessoas e eu não sabia o nome delas. Eu sabia a história. Então, a hora de entrar ao ambulatório, você passa pela espera, pelas pessoas que estão ali esperando. E eu olhava para elas e falava, eu sei o que eu vou fazer em você, mas o nome dessas pessoas. E aí eu comecei a me sentir uma pessoa fria. Porque como eu faço isso para essa pessoa e não sei o nome dela? Eu sabia quando ela entrava, eu pegava a ficha, ok. E aquilo começou, eu fui para terapia, para entender... Por quê? Porque eu me achava frio, porque as pessoas me diziam que eu era frio, porque eu fazia isso. Como você consegue fazer isso? Você só pode ser frio, você não sente nada. E aquilo foi internalizando, sem querer, aquilo você vai pegando. De tanto que as pessoas falam, você vai se questionando, né? Você vai botando uma bagagem aqui, uma mochila que não é sua nas costas, né? E eu tenho uma mentora espiritual, e aí a terapia não consegui entender muito, eu levei para ela. E ela em uma frase me abriu a mente. Ela falou assim, por que você acha que você não lembra o nome dessas pessoas? Porque você não pode lembrar o nome dessas pessoas, senão você vai levar essas pessoas e essas histórias para sua casa, para uma mesa de amigos, num jantar. Essas pessoas vão te acompanhar o tempo todo. Vai chegar um momento que vai ficar tão insuportável, porque você vai ter tanta companhia dessas pessoas, que você não vai conseguir falar de outra coisa, você não vai conseguir pensar em outras coisas. E ali eu pensei, é a minha proteção. Sim, eu não sou isso que as pessoas estão dizendo que eu sou, e tem pessoas que têm um dom de lembrar o nome de todo mundo. Eu não tenho. Tem gente que lembra de quem estudou na escola. Gente, eu sou zero. Eu também não tenho. Eu sou zero. Eu não sou uma pessoa que... Não sou boa fisionomista, não sou. Não, fisionomista eu até sou bom. O meu problema é realmente com nome, essas coisas. Lembrar... exatamente a história de cada um, pra mim é muito difícil, não é fácil. Eu já me falar, eu sou péssima. Nós já nos conhecemos. Gente, eu falo dessa forma, eu caminho muito pelo salão, né? E aí às vezes eu cumprimento a mesma pessoa, porque como aqui o processo de aplicação é de 4 horas e tal, a pessoa fica bastante tempo aqui dentro do salão. Então eu vejo essa pessoa, desci 10 vezes. Nessas 10 vezes, 5 vezes eu cumprimentei a mesma pessoa. Então esse podcast já é uma explicação para essas pessoas que estão assistindo. É diferente de quando a gente... por exemplo, os meninos, as pessoas acabam vindo todas as semanas. As meninas da recepção, elas sabem o nome, né? Tudo do cliente. No interfone ela já sabe quem é, já entra não, no esse sistema. Usa tal, não, esse aqui, não sei o quê. Elas sabem, não sei, a fita que passa e eu falo, gente, na verdade a gente tem que pensar tanta coisa no nosso dia a dia, né? Fora disso. Sim. Se a gente... Aí eu não me nós íamos ser super dotados. Além da sua vida pessoal, né? Que ninguém faz um bom trabalho se não tiver uma vida pessoal. Gente, vamos mostrar, que eu acho que o povo quer ver. Eu também. Eu já vi, mas eu quero continuar vendo. Apresenta pra gente aí o que você trouxe pra... Obrigado por você ter trazido. Imagina. Eu ia pedir, mas eu falei, ai, que folgada. De jeito nenhum. Né? Porque eu não sabia se tinha muita coisa. Se é uma coisa que você faz, você não... Isso é igual a sua caixa, que te vai tirando prótese, assim, né? 500 mil próteses, né? Dentro da minha caixa. Mas mostra pra gente, mostra um pouquinho do seu trabalho, por favor. Bom, eu vou mostrar um pouquinho do trabalho. Esse daqui, por exemplo, é uma orelha. Vamos mostrar nessa daqui. Isso. Rafa, nessa aqui, né? Daqui, né? Então vai. Essa daqui é uma orelha de silicone. Todas as próteses são feitas de silicone grau médico, para que justamente tenha como ser aderida à pele, peles irradiadas, peles que... Enfim, passaram por algum problema de radiação, então ela é totalmente compatível à pele. Certo. Cada silicone, para cada parte do corpo, a gente tem uma densidade de silicone diferente, né? Então a orelha, ela não pode nem ser um silicone muito rígido, nem muito mole. Ela tem que ter uma textura que você passe a mão e seja mais próxima da pele. Tem a questão de cartilagem e tudo, né? Por quê? Porque a gente precisa pensar que esta pessoa que usa, ela vai pôr a mão. Ela vai pensar que você vai receber um abraço e você não pode estar incomodado se a pessoa vai sentir algo rígido, algo incômodo. Então a gente tem que buscar uma naturalidade, né? Sempre. E principalmente o silicone precisa aderir à cola.
nós temos 2 tipos de formas de fixação, né? Na verdade, o silicone de próteses faciais, eles são os mesmos e mudam a anatomia. Então, por exemplo, esse é um nariz, onde a pessoa perdeu, né, o nariz, e ela adapta o nariz. Então, ela consegue respirar pelo nariz, a voz dela volta a ser uma voz normal, porque ela tem novamente via, o filtro, né? A via da fala, do ar. Então, até não é só estético, né? Não é só estético. A gente olha para uma prótese, não é só tem a sua funcionalidade, tem uma função, né? Exatamente. Então, precisa saber exatamente como fazer isso. Aqui, por exemplo, tá com o buraquinho da orelha, tudo, porque geralmente a pessoa ainda tem o buraquinho. E também é certinho o lugar de encaixar, Mal. Sim. É o gabarito, é você seguir exatamente o Porque aqui vãozinho. a gente tem tanto esse guia, como você está falando, para que a pessoa consiga se apoiar nele e colocar na posição correta, mas também porque a pessoa que ainda tem o conduto auditivo, ela vai ouvir pela prótese, né? Sim. Então essa cavidade precisa estar aberta para que ela ouça. Veja que nessa prótese tem inclusive o início do conduto auditivo, para que ela tenha ainda mais um guia, para que ela coloque e seja exatamente na posição que certinha, né? Que é certa, que é correta, né? Então, nós temos aqui uma prótese óculo-palpebral. Essa prótese, a pessoa não só perdeu o olho, assim como esse, por exemplo, né? Essa é um caso de prótese ocular. A pessoa Qual perdeu é esse só material? o olho. Esse é acrílico. Acrílico. A única prótese que é feita de acrílico é o olho. Okay. Porque o olho tem secreção, o silicone ele é mais próximo da pele, então ele reteria essa secreção, que causaria inflamação, enfim. Mau cheiro, porque é secreção. Então aqui ele precisa ser acrílico para ser polido, né? Não só para ter o brilho do olho, mas para que não fique nada. Não tenha nada de porosidade. Impregnado nele, não tenha porosidade, nada. Então existem pessoas que perdem o olho, perdem apenas o olho, e tem pessoas que perdem não só o olho, mas como pálpebra, parte da região ocular, né, que nós chamamos de óculo palpebral. Então, esse olho ele está envolvido com uma prótese de silicone. Então, ela passa cola e posiciona no rosto. Então, ela tem um rosto completo. E olha, não tem ainda fez as linhas de expressão. Olha, sim, tem muito toda uma escultura. E como é que você faz a questão dessa pintura? Porque a gente vê, né, a parte mais avermelhada, a gente vê ali as nuances de tom de pele. Como é que você faz isso? Essas próteses. Saber não é porque é muito artístico. É muito perfeito. O silicone de grau médico ele é transparente. Então você dá cor, né? Então a gente trabalha com a cor do paciente. Então quando eu pego esse silicone para manipular, eu começo a fazer a pigmentação intrínseca, que é a cor da pele do paciente. Então ele está ali, eu vou manipulando essas cores. Claro que a gente tem uma grade de cores que a gente olha para a pele, a gente já sabe quais são as cores que a gente vai usar. Eu ia perguntar. Né? Você faz isso para conseguir chegar tão perto da cor da pele da pessoa? Você de olho já consegue identificar qual é a cor dele? Depois de tanto tempo vai, porque aí já é uma questão de mistura de cores. Isso já é mais... eu também bato o olho e já sei qual é a cor do cabelo que a gente vai colocar. Então, mas aí você já pensa a mesma coisa. É a mesma coisa de uma maquiadora que vai me fazer aquele tom de base. No começo, a gente precisa de técnica, né? Então, para os meus alunos e eu aprendi, desenvolvi uma técnica de cores. Então, através de, por exemplo, a gente tem aqui várias cores, né? Verde, só não temos o seu olho azul. Temos até, mas não chega nem próximo do seu. Temos do dela. Para chegar nesse tom, por exemplo, nós chegamos com apenas 3 cores. Nesse tom, nós chegamos apenas com 3 cores. Para que o aluno entenda que através de 3 cores ele consegue chegar até 10 tipos de tons diferentes. É a mesma aula que eu dou aqui, né, gente? Tudo vem do marrom. Tudo vem do marrom, exato. No verde e no azul a gente usa o marrom. Então, tanto que você dilui o marrom e põe ou mais amarelo, ou mais vermelho, ou mais azul, você transforma. A partir do momento que a gente se solta,
Porque o artista, ele precisa se sentir solto para ter liberdade de criar. Eu amo fazer cor. Cor é incrível. Cor é incrível. E a gente faz isso. E quando a gente tem liberdade, aí a gente vai colocando um pouquinho mais de uma corzinha ali e vai criando e vai desenvolvendo. Tanto que assim, se eu pego uma prótese minha de 10 anos atrás, eu vou olhar, vou falar, isto é um horror. Mas tudo é assim, porque gente. eu evoluí. Se eu olhar a gente uma pega prótese, nossos vídeos antigos e também até minhas próteses de 4 anos atrás eu falo. Minha primeira luzes. Minha primeira coloração. Não, e se a gente não olhar para o nosso trabalho daqui a um ano e falar, nossa, ele é bom, que trabalho lindo, é porque nós estagnamos, a gente não evoluiu. Então é isso, né? E aí nós temos a pigmentação extrínseca. Depois que eu chego na cor, essa prótese ela fica pálida. Ela fica de uma cor só. Aí nós colocamos a prótese em posição no rosto do paciente e vamos pintar no rosto dele. Que é uma pigmentação. Que a moça me falou, ela falou, tá um pouquinho já diferente, eu tenho que ir lá pra eles. Porque de 6 em 6 meses precisa fazer uma manutenção. Olha que legal. Perguntei tudo. Eu imaginei que fosse assim também, assim, que fosse feito ali, né? In loco, porque precisa estar muito perto, né? É porque você vai colocando as cores e você vai chegando no tom da pele. Porque isso, quando se adapta à pele, você não pode ver limite. Sim. E por isso é tão importante a cola, porque a gente faz uma prótese com um limite fino, mas se a cola não for adequada, ela vai soltar ou vai mostrar um degrau, né? Então, e nem só a cola correta, tá? É usar a cola de forma correta que é o nosso maior problema. Porque às vezes uma pessoa que usa essa prótese, ela de repente tá com pressa de sair de casa. Ela não pode. Quem usa prótese tem que ter o tempo da prótese. Então assim, minha prótese dura meia hora. Então, vou acordar meia hora antes de fazer. Meu Deus, é muito o time de tudo isso, gente, a pessoa tem que, quando você já tá tão acostumado, você tem que botar o pé no freio e lembrar o quanto você quis aquilo. Exato. O quanto aquilo era importante para você, né? É o que eu falo para os clientes aqui. O foco é ter cabelo. Não importa o caminho que eu vou te dar. Você chegou dizendo que quer ter cabelo. Você vai passar meia hora escovando. Eu sou muito... Então, se você não quer chegar lá, não vai ter cabelo. Exatamente. Então, não tem... Vamos trabalhar comigo para para você dizer isso para todos. Né? Igual eu falo para eles, você tá no estado atual, você quer chegar no desejado. Exato. Tem um caminho, não dá para mudar o caminho, porque não vai chegar. E se mudar, o resultado vai ser muito diferente daquilo que espera. Quando você estava falando do quanto que o povo quer de durabilidade, de manutenção, né, de fixação e tudo mais, eu falo, caramba, é a mesma conversa que a gente escuta aqui. E eu acho que a resposta teria que ser exatamente a mesma. Você quer a areola de volta ou você quer durabilidade? Os dois eu não posso te dar. Você quer ficar 3 meses com um produto não que na hora que você for fazer uma limpeza desse produto, você vai danificar esse produto porque você passou 3 meses com ele fixado? Sim. Ou você não acha melhor tirar toda semana esse produto para você fazer uma limpeza muito mais fácil, simples? Ou todos os dias. Ou todos os dias, ou de qualquer forma. E você dá uma durabilidade maior para esse produto, né? Sim. E você se sentir muito mais seguro utilizando esse produto. Exato. Então, quer dizer, realmente o entendimento é o mesmo entre os nossos produtos, apesar de serem tão diferentes. Mas é porque o nosso final é gente. É a alma. É a gente, alma que tá aqui, tá aí. Ela tem as mesmas questões. Exatamente. Foi a moça que você mandou pra gente testar outras fitas e outras colas. Eu falei pra ela falou, mas de escola todo dia. Eu falei, mas é tão pequenininho, por que antes de sair de casa você não cola de novo? Aí ela, mas é que eu queria que ficasse colado mais tempo. Eu falei, meu amor, você queria a orelha. Eu falei pra ela, mas você não queria a orelha? Sim. Pra ter a orelha vai ter que colar todo dia um pingotinho de cola. É hábito, né? Então assim, hoje a gente faz coisas que a gente não pensa mais. A gente escova cabelo, a gente escova os dentes, a gente se arruma, a gente coloca filtro solar. Porque a gente aprendeu desde pequeno. A gente aprendeu. E a gente faz isso naturalmente. Aprender agora a fixar a prótese é mais um passo do seu dia a dia. Então você vai chegar um momento que aquilo
vai acontecer. Exato. E se precisar ser diário, vai que ter seja diário, não tem problema. A gente dá a explicação, né? A gente, quando a pessoa tá dentro dessas 4 horas que a pessoa permanece aqui com a gente, eu sempre falo que 2 horas é a hora da aplicação e 2 horas é de informação, né? Porque a gente passa muita informação para os clientes. E aí a gente vai falando coisas que, no momento que nós estamos falando, a pessoa já vai até se assustando. Eu falo assim, não se assuste. A gente fala de meia manutenção, né? Eu falo assim, olha, eu tô te contando isso aqui, tá demorando 10 minutos para eu te falar como é que faz uma meia manutenção, e no seu dia a dia você vai fazer em 30 segundos antes de alguém, quando alguém te chamar para ir no McDonald's comer um lanche, você vai falar assim, ó, espera só um pouquinho que eu vou fazer minha meia manutenção e a gente já vai. Aí eu falo, quando você vai botar um chinelo, você não vai no banheiro e cortar a unha rapidinho, porque a unha tá, né, você usou? Exatamente. Vai no banheiro e vai Mas se você passar a for colinha da orelha. pra pessoa que ela tem que pegar o cortador e pá, e tem que ir lá e olhar pra... Às vezes na teoria é muito mais difícil do que na prática. É muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso do que na prática. Exatamente. E chega no dia a dia, a pessoa fala, porra, era só isso? Né? Mas tem que lembrar sempre do propósito maior. Que é ter isso. Ter o cabelo, ter um nariz, ter uma orelha. Sim. Quando você lembra disso, o passo se torna... É como quando você tem um bebê, porque no primeiro dia ficar sem dormir é legal. Aí o peito racha, você fala, Senhor, o que eu fiz? Você já dá uma apertada naquele bebê, porque aí no 5º dia o peito tá sangrando, você está sem dormir. E aquela criança, não, a vontade de rodar e jogar pela janela, aí você fala, não, mas é meu filho. Ai, eu quero de novo, é isso. E aí você tem o segundo. Isso! Não é? Entendeu? E quando alguém me falar de maternidade comigo, eu falo, ai filha, os primeiros 5 anos não dorme mesmo. A pessoa fala, não vai dormir. Aceita que dá menos. Exatamente. Aceita a condição, que não tem mais vida social. Você vai andar abaixado nas festas, vai ter que ir embora 9h30. É isso aí, vai crescer. E ninguém vai morrer. Não, né? Então, a mesma coisa. E ainda é o grande amor da sua vida. Exato. Se te dá despesa, é o grande amor da sua vida. É igual. Para essas próteses... Só terminar essa informação, porque algumas pessoas podem pensar que não existe outra possibilidade. Isso que eu ia perguntar agora. Para prótese nasal, auricular, óculo-palpebral, quando o paciente é um paciente congênito ou um paciente de trauma, ele tem uma segunda opção, que é colocar estas próteses sobre implante. Então, o mesmo implante que é feito no dente pode ser feito de forma extraoral, né? É que pra gente, a grande maioria dessas pessoas são oncológicas, e aí elas não têm muita indicação para os implantes. Mas é caro, é um processo cirúrgico, hoje obviamente que está muito mais barato, mas as pessoas acham que uma prótese sobre implante é pegar a prótese e implantar no rosto, e não é, né? É feito como o dente. Abre, coloca os parafusinhos lá dentro, fecha, espera 3 meses para ver se aquilo não vai perder, não vai ter rejeição. Depois, a prótese tem alguns processos, né? Pode ser por clipe, pode ser por ímã, e aí a prótese tem um ímã instalado nela e um ímã lá dentro. Então, quando a pessoa põe, aí ela tem a fixação, ou através de barra clipe, né? Que é uma barra de cromo cobalto ou de titânio, enfim, alguns materiais, e aí e dá muito para quem tem curiosidade, gente, no YouTube tem a perfeição de pessoas que tiram, né, que já tem um processo cirúrgico, e aí tem um encaixe. Eu fico fascinada de ver. Mas para você ter uma ideia, essas pessoas que colocam os implantes achando que vão parar de ter manutenção, nunca. Porque precisa tirar para lavar, precisa tirar para limpar. E quando as pessoas percebem que, mesmo com o implante na orelha, ela necessita, para o bom acabamento da prótese, passar a colinha nas bordas para ter um acabamento legal, ela ainda vai ter a manutenção. Então precisa pensar direitinho. Se você quer esse trabalhão. E ter a indicação profissional. Isso. Né? É para isso. Então vai ser legal. Claro que a fixação sobre implante é outra coisa. Mas para acabamento, a cola ainda é algo essencial. É como se fosse a maquiagem, né? Você fez
o procedimento e agora você precisa daquela harmonização. Exatamente. Como nos cabelos que a gente passa a pomada para finalizar, como na pele depois que a gente toma banho a gente passa o hidratante para a pele ficar protegida. É o que nós falamos, a mesma coisa na prótese. Se você tiver que passar a colinha 2 vezes por dia, caso você tenha a pele muito oleosa, deixa a colinha na bolsa. Entendeu? Não é por isso que a sua vida já estava parada. Não põe mais um problema, né? Então Porque as pessoas elas tendem a colocar o problema antes do problema acontecer na realidade, né? Elas já trabalham com a possibilidade de ter um problema. Ah, maravilha. Elas já trabalham com essa possibilidade de ter um problema. E elas colocam o problema na solução. Mas o problema, o trabalho é a solução. Mas nós somos seres humanos, né? E se a gente não cria problema... A gente entende e a gente repete. A gente tem que ir pra cima. O meu trabalho, eu sei que você acompanha, o meu trabalho é tirar o foco do problema. Exato. É tirar o foco do problema. É naturalizar o problema. A gente brinca lá na gerência, né? Que tem a Márcia, ela é... Márcia Sensitiva, ela também é psicóloga, né? Sim. E ela fala as coisas na cara. A gente fala assim, adoro, como a gente fala com o cliente? Ai, descolou, tem que colar. Como a gente gostaria de falar, mas você não quis! Então cola! A gente podia gravar um vídeo com a Márcia e colocar pra vocês. Eu tô querendo fazer me caracterizar de Márcia. Bota uma peruquinha daquela loira, aquela Márcia para um podcast que eu acho que ela vai... Mas não queria orelha! Então vamos chamar ela. Não é, Victor, gente? já bota ela vai dar uma lição. Não é, porque é o que a gente mais não queria. Exatamente. Porra, no cabelo, então cuida, né? Tipo, tem gente que vem com o cabelo todo pra cima, mas não queria ter trabalho com o cabelo, ter escova de cabelo. Fala pra mim, quais dessas próteses que são mais procuradas? É uma curiosidade pessoal. Hoje, as mais procuradas é a prótese ocular e as próteses de areola. Vamos mostrar aqui na câmera? Vamos. E aí eu vou contar para vocês, gente, como que elas estão sendo feitas hoje, através do projeto. Dando pra ver? Porque é de uma perfeição. É uma perfeição. A gente tá falando... não sei se na câmera consegue pegar o quão perfeitas são as peças e a textura, tudo, né? Porque não é só visual, né? A questão de textura, né? No entanto, que se você der para uma criança, ela vai pôr a boca em todos. Certeza, porque tem. Eu fui fazer uma vez as fotos de biquíni e o filhinho do Danilo, ele falou, tia, deixa eu pôr a boca no seu peito. Porque ele ainda mamava na mãe dele. Ele tinha 3 anos, o que ia fazer, gente? Porque eu tava lá, trocando de biquíni, ele olhando, Eu falei, ai, não é, né? Você, não é assim. Não é bem assim. Mas ele só queria ver como que era, gente. Ué, um peito diferente. O que eu vou fazer? E em cima dessas peças de areolas, vamos começar a falar um pouquinho a respeito do seu projeto. Isso, né? Mas mostra essa daqui que eu achei incrível. Sim. Que essa você falou que sobrepõe. Sim, o braço mecânico, ou uma perna mecânica. Quem não quer ter, né, o tubo do braço mecânico, pode vestir uma luva dessa. Dá pra ver, Rafa? E essa tá sem a coloração, né? Essa tá sem coloração. Nossa, mas é muito perfeito. Porque a coloração, a parte externa, ela é a parte do realismo, do trabalho mesmo se tornar real para aquela pessoa. Né? Então, essas próteses não dá para fazer à distância. Né? Então, para ter coloração... É isso que eu ia perguntar. Ai, meu Deus, tô botando toda hora. É isso que eu ia perguntar. A pessoa tem que ir lá e você vai construindo um molde, experimentando, construindo. É um processo artístico, é uma escultura. Começa através de uma massinha mesmo, de modelar. Você vai esculpindo o rosto ou a falta daquela pessoa, né? E a partir aí tem as provas para que ela possa provar aquilo, né? Para que ela possa olhar e se identificar. Então, por exemplo, quando você faz uma orelha, por exemplo, você tira como base a outra ou não? Sim, eu olho para o outro e vou esculpindo de acordo com aquela Você não tira um molde da outra orelha? Tira. Se eu quiser trabalhar
em casa, no laboratório, longe daquela pessoa, Sim. eu tiro o molde de referência, Sim. e aí eu tenho um molde aqui na minha mesa e vou trabalhando. E você já pegou através pessoa, de por exemplo, que não tinha nenhuma das duas orelhas? Já. E aí é mais fácil, né? Você vai Porque construir aí do zero. Você pega do zero e faz... Você pega do zero. Você Você tem faz a duas sua opções. criatividade. Você pega do zero e constrói aquela orelha, ou Foto. você pode... Ou foto, então são 3. É. Ou você pode ter uma pessoa muito próxima, um irmão, uma Ai, que mãe. legal. E aí você molda a orelha da mãe e dá a anatomia da orelha da mãe para a Nossa, filha. que legal, né? Nossa, isso Muito deve legal. ser. Que na verdade tem uma aceitação maior do que a sua própria escultura. Porque Mas já que vai esculpir, me dá uma bonita? me dá uma Não é? da minha Ah, eu mãe, quero- da quero genética perfeito. dela. Ah, eu quero do Camargo. É possível, é Conhece o já que eu tô aqui, meu bem, eu quero... o nariz do Camargo. Não dá, Tudo é né? possível. Caso você não tenha o nariz, a gente pode Quero bem construir. bonitinho. E tem, obviamente, hoje a gente tem uma tecnologia a nosso favor que tem as anatomias impressas em 3D. É isso que eu ia né? perguntar. As impressoras 3D, elas já estão ajudando vocês? Já estão. Tô doida pra comprar uma pra fazer o que eu não sei. Sim, pra já botar na está. cabeça da pessoa pra ver se faz alguma coisa. É porque você faz o escaneamento, né? E dali você o que eu esculpiria na mão, você pode esculpir através de um impressora. programa de computador e imprimir. E aí tem essa possibilidade. Eu gosto dos dois, mas eu tenho um amor pela escultura. Então, Sim. assim, eu amo esculpir, né? Eu amo construir aquilo do zero. Ai, que Mas existem casos que você usa a impressão 3D, enfim. Até por uma questão de adaptação, ou a própria anatomia. Às vezes a anatomia, você precisa daquilo mais rápido, Sim. a pessoa vai casar na sexta-feira e ele chegou na quarta. Ou quando, você não tem ou quando referência. são duas areolas ou duas orelhas que não tenha tanta referência, dá pra Exatamente. você pôr o programa pra agilizar Para agilizar esse processo. a fila, né? É. E explicando, tem toda a parte paga, né? Os pacientes que pagam por esse serviço, e você também tem a parte onde vocês fazem as doações, Sim, né? sim. Do trabalho. É. Você explica um pouquinho pra Claro. gente como. Gente, esse bate-papo tá super gostoso, né? Eu tenho certeza que você tá gostando. O bate-papo foi tão legal que a gente precisou dividir em 2 episódios. Então não perca a continuação desse bate-papo com o professor Orlandi. Vai ter o 2º episódio, hein? Valeu, pessoal! Aguardo vocês no próximo episódio do PróteseCast do FL. Tchau, tchau!